mais abençoado do que chegamos, mas com o nosso conhecimento mais ampliado. Vamos sair daqui melhor nesta noite. Levante a sua mão para o céu. Pai querido, graças te damos, ó Deus, por essa segunda-feira, ó Pai, que estamos na tua presença. Aqui está a tua igreja, aqui está os teus filhos, Senhor. Meu Deus, que o Senhor tem chamado, Senhor, e o Senhor está capacitando dia após dia para junto, meu Deus, realizarmos a tua obra. Venha abençoar grandemente a vida de cada um, ó Pai, preparando nosso coração, nossa mente, nossas faculdades mentais para nós absorver, meu Deus, o conhecimento da tua palavra nesta noite. Usa uma vez mais o teu filho, ó Pai, dando graça, unção, meu Deus, direção do teu Espírito, porque queremos aprender mais a tua palavra. Continua conosco, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor. Poder sentar. Já estivemos aqui na aula inaugural. Todos me ouvem? Amém? Então, já estive aqui na aula inaugural. Eu não me ouço. Já estivemos aqui na aula inaugural. Foi ali na sede. Como o pastor falou, pela graça de Deus, o Senhor nos conduziu a estar contribuindo com a escrita do livro. E hoje nós vamos falar do segundo capítulo, que é Doutrinas Gerais das Religiões. Amém? Irmãos, então aqui é uma sala de aula, tá? Aleluia, glória a Deus. Aqui é uma sala de aula, então você não entendi, você levanta a mão, pergunta, irmão Nelson, eu quero fazer uma contribuição. Você levanta a mão, faz a sua contribuição. Por quê, irmãos? Porque, para mim, a sala de aula ela é um ambiente de debate, ela é um ambiente de discussão. E, através disso, nós podemos crescer. Amém? O conhecimento, ele é construído. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa noite. Nós vamos construir conhecimento. Amém? Então, para começar, eu trouxe um vídeo para vocês, que é a situação do mundo, já que nós vamos começar falando sobre as religiões mundiais. Não é esse, é o primeiro lá que está no pendrive. E para aí sim nós podermos falar sobre doutrinas gerais da religião. Nós não vamos nos aprofundar nas religiões, porque isso vai acontecer no livro mais para frente. Agora nós vamos pegar o conceito. Nós vamos pegar conceitos, nós vamos pegar aprendizados. Amém? Enquanto o irmão carrega ali, eu queria perguntar por que é importante nós estudarmos as religiões mundiais. Irmão, eu sou cristão, eu não quero papo com outra religião. Se eu não quero, por que é importante eu estudar? Amém? Alguém se prontifica a responder? Diferenças, o que mais? Necessário entender para argumentar, amém? Né? O que mais? Contra-ataques. Os contra-ataques sempre estão vindo, principalmente. Amém. Uhum. Principalmente tem algumas religiões que batem mais de frente conosco, tem outras que nos relativizam, né? Porque hoje o cristianismo ele é principalmente visto como só mais uma religião, amém? Jesus é um filósofo, né, na visão deles. Jesus é um filósofo, só mais um filósofo, que tinha uma teoria interessante e que, inclusive, as filosofias de Jesus, segundo eles, beirava o comunismo, né? Então, para esse povo, Jesus ele era um comunista. Amém, irmãos? Sendo que não, né? Pegar e dizer que, se você for prestar bastante atenção, as ideias de Jesus, elas até, sabe, você, se tiver meio desviado ali na hora, você olha assim e diz, Jesus era meio comunista. Mas, se você for estudar o que é de fato o comunismo, né, ler o Manifesto Comunista, que eles falam sobre a doutrina do proletariado, ler Karl Marx, que ele fala sobre o Capital, nesse caso,
que ele fala também sobre as questões de riqueza, de exploração e tudo mais, você vai ver que, na verdade, há um plano de tirania, que é exercido por alguns sobre poucos. E aqueles que conseguem ter uma situação financeira um pouco mais confortável, eles são vistos como um perigo a essa revolução. Amém? Então vamos passar o primeiro vídeo. Jesus nos disse há 2000 anos atrás que a nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele também nos prometeu que só depois que terminarmos a tarefa é que vamos receber a bênção de sua volta. Então, como estamos cumprindo a nossa missão? Para responder, devemos primeiro classificar os 7 bilhões de pessoas na Terra hoje em 3 grupos para decidir onde enviar os missionários. Segundo, analisar nossa força missionária. Terceiro, analisar nossa capacidade financeira de enviar esses missionários. Vamos começar com os cristãos. Cerca de 33% da população do mundo poderia identificar-se como cristãos. Nós chamamos este segmento da população Mundo C, C de cristão. É importante lembrar que nem todas as pessoas que se enquadram no Mundo C são verdadeiros crentes em Cristo. Alguns simplesmente identificam-se como cristãos por causa da tradição dos pais ou porque vivem em um país onde todos são considerados cristãos. No próximo segmento, vemos 38% da população mundial que tem acesso ao Evangelho, mas optou por não seguir a Jesus. Eles têm Bíblias em sua própria língua, igrejas por perto, amigos ou colegas de trabalho que são cristãos, e até acesso a outros recursos cristãos em sua língua. Essas pessoas têm acesso às boas novas, mas não estão seguindo Jesus. Este segmento da população é chamado Mundo B. Isso nos deixa com 29% do mundo. Pouco mais de 1 em cada 4 pessoas neste planeta nunca ouviram falar de Jesus. Eles não têm nenhuma chance de ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Eles não têm acesso ao Evangelho. Não existem Bíblias em sua língua. Não existem igrejas, não existem crentes por perto. Nenhuma chance de aprender sobre Jesus. Nós chamamos esses 29% de Mundo A. Agora vamos analisar a força missionária. Apenas 1 em cada 1.800 cristãos no Mundo C decide servir como missionário transcultural. Desta forma, podemos contar 400 mil missionários da população Mundo C. Essa é a nossa força total de missionários transculturais em todo o mundo. Você sabia que 72% de todos os nossos missionários estão indo para o Mundo C? Pois é, a grande maioria dos missionários sendo enviados estão indo para as pessoas do mundo que têm Bíblias e igrejas estabelecidas. 25% dos missionários são enviados para o Mundo B, onde já existe algum tipo de acesso a igrejas e Bíblias. Isso deixa apenas 3% do total da nossa força missionária para alcançar o Mundo A, a parte da população mundial que está sem qualquer chance de ouvir sobre Jesus. 29% da população mundial não tem nenhuma chance de ouvir o Evangelho e ainda estamos enviando apenas 3% de nossos missionários para alcançá-los. Vamos analisar agora nosso poder financeiro. Anualmente, todos os cristãos do Mundo C ganham um total de 42 trilhões de dólares. E juntos, eles ofertam cerca de 700 bilhões de dólares por ano para a causa de Cristo. E isto inclui tudo: organizações cristãs, igrejas, juventude, missões e etc. Você pode fazer a matemática? Menos de 2% da renda cristã está sendo ofertada para a causa de Cristo. Dos 700 bilhões doados a todas as atividades cristãs, apenas 45 bilhões são investidos em missões específicas. Isto é um pouco mais de 6%. Na verdade, há mais dinheiro relatado como roubado da igreja a cada ano do que é doado para missões. Lembra daqueles 400 mil missionários? Temos 45 bilhões de dólares para apoiar a eles e o trabalho transcultural que eles estão fazendo. Mas como exatamente está sendo alocado? Bem, 39 bilhões de dólares vai para o Mundo C a cada ano. 87% do dinheiro de missões está sendo enviado para o mundo cristão, onde há Bíblias e igrejas disponíveis e as pessoas já estão seguindo a Cristo. 5,4 bilhões, ou 12%, vai para o Mundo B a cada ano. Aqueles que têm acesso à mensagem do Evangelho, mas o rejeitou.
Isso deixa apenas 450 milhões de dólares, ou seja, 1% de todo o dinheiro de missões vai para o mundo A, onde existem os povos menos alcançados do mundo. Para colocar isso em perspectiva, anualmente americanos gastam mais dinheiro em trajes de Halloween para seus animais de estimação do que cristãos enviam ao mundo A para a causa de Cristo. Para resumir, apenas 3% da nossa força missionária, apoiada com apenas 1% de doações missionárias, está saindo para alcançar os 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho. 2 bilhões de pessoas ainda estão esperando as boas novas de Jesus Cristo. Então aqui vai uma pergunta para você. O que você vai fazer para mudar isso? Glória a Deus. Esse é o famoso entendeu ou quer que eu desenhe? Entenderam, irmãos? Torna-se urgente, né? Na verdade, missões sempre foi urgente. Eu vinha conversando com o irmão Rafael no carro, quando nós vinhamos para cá, que a igreja primitiva, ela entendeu que Jesus ele viria logo, porque eles viram Jesus. Então, Jesus disse assim, olha, eu estou indo embora, mas eu já estou voltando. Então, eles entenderam assim, olha, Jesus já vai voltar. Então, casa, o que a gente tem aqui, nada vai ficar para a gente. Vamos vender tudo, botar só no bolão e é de todo mundo, né? Por quê? Porque eles entendiam a urgência, primeiro, de anunciar as boas novas, porque Cristo estava voltando, né? E a volta de Jesus, ela se aproxima. E veja, os dados são alarmantes, irmãos. Mas, irmão Nelson, o que é que isso tem a ver com a nossa lição de hoje, esse vídeo? A lição de hoje é religiões mundiais e missões. E no mundo A é onde estão os nossos desafios. As principais religiões mundiais, elas estão no mundo A. Então, eu trouxe esse vídeo para que ele servisse de um despertamento para a nossa vida. Amém, irmãos? Por quê? Porque, às vezes, parece que a gente está fazendo muito. E quando a gente vai botar na balança, ou colocar isso em números matemáticos, acaba se tornando pouco. Amém? Então, vamos começar com... Eu fiz uma apresentação de PowerPoint, mas eu uso essa apresentação mais como um norte, assim, irmãos. Eu gosto de ir conversando acerca da lição. Amém? Doutrinas Gerais da Religião, Evangelista Nelson. Pode passar para o próximo. Introdução. Todas as religiões têm concepções diferentes para um determinado evento mundial. Foram encontrados em todos os povos algum tipo de religião. Então, irmãos, nós vamos começar falando aqui sobre as concepções religiosas sobre os eventos, tá? E tem três perguntas que os gregos se faziam e que Paulo respondeu em Atenas, no capítulo 17 de Atos, que as religiões tentam trazer essas respostas. E qual é? Como o mundo se criou, de onde viemos e para onde vamos? Amém? Essas são perguntas filosóficas que já perduram aí milênios. Como o mundo se criou, de onde viemos e para onde vamos? Aí o pessoal não lê a Bíblia, né, e fica aí milênios tentando, né, se responder, mas a pergunta, as respostas estão na Bíblia. E por que religião, irmãos? Porque a antropologia, quando ela estudou os povos mundiais e buscando cada vez mais estudar as etnias, ela vai percebendo que todo povo que foi estudado, ele tinha algum tipo de religião. Os irmãos, alguém sabe me dizer o que quer dizer a palavra religião? Qual o significado da palavra religião? Alguém levanta a mão e... Isso. Religião vem da palavra latina religare, que quer dizer religar o homem àquilo que ele se perdeu. Amém? E nessa busca por se religar, o homem acaba criando a religião. Amém? A religião vem buscar o homem a se ligar com o oculto. Por isso que tantos jovens hoje eles estão se perdendo para religiões que usam o ocultismo pesado. Por quê? Porque o homem, o ser humano, ele tem essa necessidade. Então, em todos os povos que foram antropologicamente estudados até hoje, foi encontrado algum tipo de religião. Mas aí eu pergunto para vocês, qual a diferença dessas religiões
para o cristianismo? Por que nós estamos certos? O nosso morreu e ressuscitou. Morreu e morreu. Estão lá na tumba. Amém, irmãos? Mais alguma? Eu acho que eu falei isso daqui na semana retrasada, quando eu vim, que nós não éramos cristãos, né? Hoje nós somos cristãos evangélicos, né? O mundo foi nos rotulando, né? Mas Jesus começa nos chamando de discípulos. Nós somos discípulos. E aí, lá em Jerusalém, alguém nos chamou daqueles do caminho. E aí, em Antioquia da Síria, nós fomos chamados de cristãos, né? Só que o cristão, irmãos, ele era um termo de escárnio, porque era um pequeno Cristo. O termo em grego quer dizer pequeno Cristo. Então, era um xingamento ser chamado de cristão. Entenderam? Hoje nós batemos, não, eu sou cristão e tudo, mas na época, a palavra ela se ressignificou hoje, mas era um xingamento. E aí o tempo foi passando, aí nós viramos os protestantes, depois os crentes, e hoje nós somos os cristãos evangélicos, né? Cristão evangélico pentecostal, né? Oi? E conservador, né? Cristão evangélico pentecostal conservador. De direita e bolsonarista, né? Parece uma taxonomia, né? Assim, que querem colocar numa classe, um reino, sabe? Mas, e essas coisas, irmãos, por incrível que pareça, é uma tentativa de nos desfocar. Desfocar do quê? Da missão. Pregar o evangelho. Amém? Então, o irmão foi bem feliz ali. A nossa diferença para as outras religiões é que o nosso Deus veio, andou nessa terra, dividiu a história entre antes e depois de Cristo, sabe? Ele dividiu. Olha, eu fico pensando, o quão importante tu tens que ser para que tu nasças e a história se divida. Zerou tudo, começa a contar a história de novo, entendeu? Quem tinha boleto para pagar venceu. Quantos anos tu tem agora? Eu não sei, eu tinha 15 para trás, daí 20 para frente. Entenderam, irmãos? Sabe? E Jesus, ele vem e faz isso. Por isso que Jesus ele torna-se superior a tudo e a todos. E eu quero trazer um chamado aos irmãos. Quando eu aceitei Jesus, eu acho que eu já falei isso, mas vou falar de novo. Eu aceitei Jesus com 6 anos. Eu fui apresentado no terreiro de Umbanda quando eu era bebê, para que eu fosse pai de santo e tudo. E a minha mãe era separada do meu pai. Então eu fui passar um fim de semana com a minha mãe, e numa EBF, Escola Bíblica de Férias, ela me levou para o encerramento. E até aquele dia, Jesus para mim, Deus para mim, era alguém que vivia a vida dele lá para cima, e eu vivia a minha vida aqui embaixo. E um não se metia na vida do outro. Mas aí naquele dia, naquele encerramento de EBF, o pastor ele pregou que Jesus ele podia interferir diretamente na nossa vida, se nós aceitássemos a Ele como Salvador. E se nós o chamássemos para ser nosso amigo, Ele se tornaria nosso amigo. Amém? Não me ofereceram uma religião. O que me ofereceram foi um relacionamento com Deus. Quando ele perguntou quem quer aceitar Jesus e ser amigo de Cristo, eu digo, meu amigo, mas tem melhor amigo que esse. Eu levantei a mão e disse, eu quero. E fui lá para frente e dali o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Quando eu voltei para casa, o meu pai disse, vamos, que a gente tem que ir lá no terreiro. Eu digo, não, eu não vou mais, agora eu sou crente. Amém? Eu tinha 6 anos de idade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas até hoje, eu não vivo uma religião. Eu vivo uma relação com Deus. Se você entender que você vive uma relação com Jesus Cristo, tudo se modifica. Amém? Tudo se modifica. Você passa a ter uma outra visão das coisas. Amém? E isso a gente vai ver mais para frente. Pode passar o slide? Mas é essa a diferença da nossa religião, né, religião para as outras. Amém? Pode passar o próximo. Criação do mundo. O livro ele começa falando aqui sobre a visão cristã da criação do mundo. Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, né? E assim nós já lemos o Gênesis, né? A Bíblia começa respondendo essa pergunta,
Quem criou o mundo? Deus. Amém? Deus. Tem aqueles que defendem que do versículo 1 de Gênesis para o versículo 2 teve bilhões e bilhões de anos e tal, mas eu não quero entrar nesse mérito. Quero entrar no mérito de quê? De que foi Deus quem criou o mundo. Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas. O problema é que as outras religiões também entendem a criação vindo de um ser ou matéria primordial. Amém, irmãos? Aí o negócio começa, né? Porque, não, você acredita que Jeová criou tudo? Não, mas eu acredito que o meu ser criou tudo, né? E aí a minha religião é essa e você tem que respeitar porque a religião ela é relativa. Entenderam? Usa-se esse discurso, que é justamente o ponto. A criação, assim como a história, é relativizada através do olhar da testemunha. Amém? Amém, irmãos? Está todo mundo acordado que eu estava aqui, né? Então, a religião, assim como a história, ela sofre a relativização por causa do quê? Do olhar da testemunha. Entendeu? Inclusive, uma vez me chamaram para ser testemunha de Jeová. Eu disse, não, eu não vi a briga, então me inclua fora dessa. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Vocês sabem por que a Alemanha entrou na Segunda Guerra? Quem sabe? Levanta a mão. Quem sabe por que a Alemanha começou a Segunda Guerra? Se sentiam superiores, né? Raça pura e tal. Alguém tem mais uma resposta? Aqui é um ambiente de falar, irmãos. Você vai falar. Nem que eu aponte para você e diga, fala você. Amém? Eu vou começar a apontar. Irmão Rafael me veio dando aula na escola dominical, né, irmão Rafael? Se o povo não fala, eu começo a apontar. Irmãos, a raça pura. Religião. Hitler era louco, né? Mas dinheiro, ambição, né? E sabe, na verdade, as duas guerras, irmãos, eu sempre interpreto como sendo só uma. Só se levantou armas no final de 1918, quando teve a Primeira Guerra. A Alemanha entra numa crise econômica financeira, culpa os aliados pela sua crise, entendeu? Hitler se aproveita disso, sobe ao poder e diz, a Alemanha vai crescer. E, de fato, ele levou a Alemanha a um crescimento econômico. Entendeu? E depois as coisas desandaram, sabe? Mas veja só, a história. Se você perguntar para um nazista quem foi o Hitler, nossa, é o cara. Mas vamos trazer mais para o Brasil. 1964, golpe militar ou livramento dos comunistas? Mito. Amém? Mas tem gente que vai dizer que foi um golpe militar. Né? Os comunas. Amém, irmãos? Proclamação da República. Avanço histórico ou golpe? Você sabia que a população ela tinha um amor por Dom Pedro II? E ele tinha uma visão de desenvolvimento. E o Brasil, na época de Dom Pedro II, ele crescia numa taxa igual à da Inglaterra. Sabe, o Parque do Ibirapuera foi ideia de Dom Pedro II, que já se preocupava com uma economia sustentável naquela época. Só que ele também tinha umas ideias perigosas sobre libertar escravos. Isso não era legal para os fazendeiros. Aí eles se reuniram ali e deram o golpe da proclamação da República. Entendeu? E aí a gente pega e comemora o dia do Tiradentes e tudo, mas isso veio tudo de lá. Mas o que é que eu quero mostrar para você? Que, conforme o olhar da testemunha, muda a história. Fulano bateu no outro, mas o outro mereceu. Mas não era para ele ter batido, mas o outro mereceu. Entenderam, irmãos? E isso acontece, inclusive, na religião. E quando a gente vai ver sobre a criação do mundo, a partir do olhar das outras religiões, é isso que eu quero que você pense. É o olhar dele, de como o mundo foi criado. Pode passar para o próximo? A mitologia nórdica e o gigante Ymir, né? A mitologia nórdica ela acredita que havia um gigante e ele estava envolto numa pedra de gelo
E conforme essa pedra foi derretendo, né, esse gigante começou a suar, e ele começou a dar origem aos animais, origem a todas as coisas. Aí deu origem aos deuses Odin, e que foi pai de Thor e tudo mais. E aí eles pegaram, matam esse gigante. Estamos falando de nórdicos, irmãos. Vocês sabem que os nórdicos, eles resolviam tudo na pancadaria, né? Para eles, tudo se resolvia na briga. São os vikings, né? Não gostou muito, pancada, entendeu? Então eles pegam esse gigante, matam o gigante, esquartejam o gigante, dos ossos e dos dentes eles fazem as rochas, a montanha, o cérebro faz a nuvem, da carne faz a terra, entendeu? É uma criação totalmente violenta, mas o quê? É a visão que eles tinham de mundo. Eles resolviam tudo através da violência. Lembra que Jesus falou que se teus olhos forem maus, tudo vai ser bom? Ah, agora vocês acordam, né? Se os teus olhos forem maus, tudo é mau. Se os teus olhos forem bons, tudo vai ser bom. Amém? Então, essa é uma visão de alguém que é violento. O negócio dele é violência. Entendeu? Escreveu, não leu, pancada. Né? Então, passa para o próximo slide. Os gregos tinham sua própria versão da criação. Como que os gregos acreditavam na criação? Que os deuses moldaram esse mundo, tá? E foi um movimento filosófico deles, eles discutiram, eles debateram. Por quê? Grego é razão, filosofia, né? Democracia ateniense. Lembram? Que todo mundo se reunia e conversava e debatia para ver o que era o melhor para a nação. Então, os deuses fizeram a mesma coisa. Entenderam? Eles vêm e criam esse mundo a partir dessa percepção. Tá? Vejam que a percepção humana, ela se mistura com o sagrado. Vocês estão entendendo isso aí? A percepção humana se mistura com o sagrado e eu passo o quê? A projetar nos meus deuses os meus desejos e anseios. Os egípcios acreditavam que o mundo tinha saído de um ovo. Já no shintoísmo, os deuses Izanagi e Izanami criaram as 8 ilhas que compõem o território do Japão. Porque o shintoísmo é uma religião que ele te ensina a ter equilíbrio, a religião oriental. Então, Izanagi e Izanami tiveram 3 filhos, Susanoo, Amaterasu e... Susanoo, Amaterasu... Ai, meu Deus. Vamos ficar com esses 2 filhos aí. E eles, de algumas maneiras, ajudaram seus pais a o quê? Tsukuyomi. Lembrei o nome do terceiro filme, Tsukuyomi. Não é Naruto, irmãos. Tá? Tem uns jovens olhando ali para mim, o irmão estava assistindo Naruto ali. Não, isso aqui é religião shintoísta, tá? Que o desenho que os filhos nossos assistiram, que eu assisti quando era adolescente, porque esse negócio de Naruto passou na televisão durante 15 anos, irmãos. Então, quando eu assisti, quando eu era adolescente, eu não entendia. Hoje, quando eu estudei as religiões, eu vi que, olha só, ocultismo dentro de desenho, quem diria? Então, tome cuidado, irmãos, com o que a gente põe para os nossos filhos assistir, porque isso daí vem carregado de ocultismo. Amém? Entenderam? Hoje eu entendo. Na época eu era adolescente, assistia, achava legal. Entenderam? Então, como no oriental eles buscam o equilíbrio, lembra? Yin e Yang, o equilíbrio. Eles dizem, se você estiver em equilíbrio com a natureza, e era o que aconteceu com Izanagi e Izanami, a partir deles, eles criaram as 8 ilhas que formam hoje o território do Japão. Amém, irmãos? Então, por que eu estou passando tudo isso? Para te mostrar que a concepção humana, ela se mistura com o que é sagrado, para que ele comece a projetar isso. Lembra o que nós lemos na Bíblia? Que o homem vai lá, ele corta uma árvore, separa um pedaço para lenha, separa um pedaço para construir, e do que sobra ele faz um ídolo. Um Deus. E pode passar já para o outro. Ele pega e faz um ídolo, ele faz um Deus. Mas o que a Bíblia está querendo nos dizer? Que o homem, ele cria o seu ídolo a partir da sua própria concepção. Quantas vezes a gente não passou por esse versículo e pensava somente sobre idolatria? Não, aquilo ali tem a ver com o homem também. A busca pelo sagrado, a busca por uma religião, amém? E a busca de um Deus que o represente. Só que, irmãos,
os deuses gregos e os outros deuses, eles viviam em contenda, em confusão, principalmente os nórdicos. Volta e meia tinha uma... E o nosso Deus? O nosso Deus nos representa? Amém? Sim, ele nos representa. Mas ele é cheio de defeitos, igual eu sou. Aí está uma diferença entre o nosso Deus e os deuses das religiões. Como eles são uma projeção dos desejos deles, os seus deuses são imperfeitos. Entendeu? Na Grécia Antiga, caía um raio, alguém dizia, olha, Zeus engravidou alguém aí. Porque ele vivia traindo a mulher dele, né? E aí aparecia alguém grávido, não, engravidei de Zeus. Aí você vai lá no norte, alguém engravida, não, de quem é o filho? É do Boto. Né? Que tem uma lenda lá no norte que... Vocês conhecem a lenda do Boto? É o Boto, entendeu? Eu sou de Belém do Pará também. Lá a menina amanheceu grávida, né? Aí, não, de quem é o filho? Não, é do Boto. Lá tem uma lenda que diz que o Boto se transforma num homem e seduz as meninas e engravida as meninas, né? Então, quando a menina engravidada vai não saber quem era o pai, era do Boto, né? Então, na Grécia, o Boto era o Zeus, né? Engravidou, não, é do Zeus. Hein? Entenderam, irmãos? E o nosso Deus? O nosso Deus não. O nosso Deus é totalmente diferente. Entendeu? Ele é soberano, santo e perfeito. Amém? Para onde vamos? Respondemos como o mundo foi criado. Agora, para onde vamos? Depois nós vamos responder de onde viemos. Fim do mundo. Assim como a criação, cada religião também tem o seu entendimento do fim do mundo. Né? Os nórdicos, eles têm o Ragnarok, que os vikings acreditavam que tudo se terminaria na pancadaria de novo. Odin brigando com o outro, e tal, e tudo sendo devastado no meio dessa confusão. Amém? O Islã, ele também tem um apocalipse onde ele diz que os islâmicos, eles reinarão soberanos sobre a terra e vão perseguir os judeus e matar os judeus, e que Alá vai dar um entendimento para eles e mostrar onde estão os judeus, para que eles matem os judeus. Né? Então, vejam como esse apocalipse, ele é o quê? Acompanhado desse ódio que eles têm pelos judeus. É um ódio projetado. Não, agora não, judeu, mas quando acontecer o apocalipse que Alá te der na minha mão, você vai ver só. Amém? E nós cristãos, né? Nós já lemos. Quem leu o livro de Apocalipse aqui? Quem entendeu tudo que estava lá? Quem entendeu tudo? Tipo, eu li, agora eu atingi a iluminação, eu sei tudo sobre o Apocalipse, né? Eu fiz uma especialização em escatologia quando eu estava no seminário, e hoje, irmãos, muitas coisas no Apocalipse para mim também ainda são muito obscuros. É o livro que desce, é o livro que engole, é o cordeiro que tem 10 olhos, o outro que tem 3 braços, e sabe? E muita coisa ali é simbólica, tem coisa que a gente pensa que é literal, mas não é simbólica, sabe? Então, mas nós temos um Apocalipse. O cristão tem um Apocalipse. E o que é que acontece? Qual é a semelhança do nosso Apocalipse com os outros Apocalipses? Que o conceito começa com destruição e com uma contemplação. Tá? Estou destruindo tudo, mas eu vou fazer tudo novo. Entenderam, irmãos? E nós lemos no Apocalipse isso, um novo céu, uma nova terra. Tá? Aí você começa a dizer, irmão Nelson, parece que você não está muito crente. Porque você está mostrando ou dizendo que o cristianismo ele é como as outras religiões. Por quê? Em geral mostra que aqueles que se mostram fiéis são recompensados por sua fidelidade. E isso não é característica exclusiva do cristianismo, irmãos. Mas é aquilo que eu quero te dizer. A história, ela varia com o olhar da testemunha. Deus criou o mundo, isso é fato. Só que quando cada um começou a contar como Deus criou o mundo, ele começou a colocar na história dele partes dele. E o fim do mundo acontece a mesma coisa. A Bíblia mostra como vai ser o fim do mundo, mas quando cada um começou a contar a sua versão de fim do mundo, ele acaba o quê? Sofrendo a influência do seu eu, porque não tinha ligação com o Espírito Santo de Deus. Entenderam?
Por isso que, se alguém tentar dizer que a nossa religião ela é igual às outras, não. Não é que o cristianismo ele é igual às outras religiões só porque tem semelhanças na hora de contar a história, né? Ah, irmão Nelson, mas então tem mais de 1000 religiões, o que é que faz a nossa certa? Porque o nosso Deus andou aqui na terra, já foi falado sobre isso daqui, mas o quê? O fato começou conosco. Amém, irmãos? Então, o Apocalipse das outras religiões, eles têm essa parte que começa no cristianismo também. Destruição, restauração, contemplação. Aqueles que se mostram fiéis são recompensados. Os infiéis vão para um lugar não muito agradável. Amém? Irmãos, alguém tem alguma coisa para somar? Alguma coisa para... Quer expressar opinião? Não? Pode passar outro slide. Pode passar outro slide. Para o próximo. A origem do ser humano. Não, voltou. A origem do ser humano. O cristianismo, ele fala de Adão, né? Lembra do Adão? Né? Que Deus pega, molda o barro, né? Molda o barro e aí sopra nos narizes do homem o sopro de vida e o homem é feito alma vivente. Amém? Na mitologia grega, Epimeteu criou os seres humanos a partir do barro. Olha a semelhança de novo. Entendeu? Quando chegou lá para os gregos, eles dizem, não foi Jeová, foi o titã Epimeteu, foi ele que criou, porque eu pego o que é verdadeiro e dou a minha roupagem a ele. E, inclusive, irmãos, é assim que surgem as heresias dentro da igreja. O camarada, ele quer viver a vida do jeito que ele quer viver e tal, mas aí a Bíblia acusa ele, não, vou mudar a Bíblia e pronto, está tudo resolvido. Amém? Então, na mitologia grega, Epimeteu cria os seres humanos a partir do barro, Odin encontrou na terra Midgar, e a partir de 2 troncos caídos, ele cria Ersk e Embla, o primeiro homem e a primeira mulher. Então, já lá nos nórdicos, eles não usaram barro, eles usaram carvalho, eles usaram madeira, né? Por quê? Porque eles faziam as suas armas a partir do ferro e da madeira. Entenderam? Então, como o ser humano ele era uma máquina de guerra, nada mais justo do que ele vir da madeira também. Então, o homem concebe seus mitos a partir de sua própria cultura. Amém? É o que acontece aqui, a partir da origem do ser humano. E quando Paulo fala lá em Atenas sobre a criação do homem, e eles se interessaram em ouvir Paulo por causa disso, foi justamente porque Paulo respondia como o mundo foi criado, de onde viemos, para onde vamos. E estava tudo bem até Paulo começar a falar do quê? Da ressurreição. Aí eles, não. E aí a gente vai ver no pós-mortem. E eu quero passar um vídeo para vocês, que eu tentei baixar, não consegui, aí eu achei no YouTube, que eu quero que você preste bem atenção. No início de tudo, existia um grande vazio, conhecido como Ginnungagap, que separava o reino de fogo de Muspelheim de Niflheim, a terra gelada das neblinas. As névoas geladas de Niflheim foram preenchendo o vazio de Ginnungagap e formaram um grande bloco de gelo. Quando a temperatura de Muspelheim começou a aumentar, o calor emanado pelo reino de fogo começou a derreter a grande pedra de gelo, e de dentro deste gelo começou a surgir Ymir, uma divindade primitiva que se encontrava em estado de hibernação. Após ser descongelado, Ymir continuava a dormir, mas o calor de Muspelheim fez a colossal criatura suar, e deste suor surgiram os primeiros seres vivos. Não foi apenas Ymir que surgiu do derretimento do gelo. Também surgiu uma grande vaca chamada Audhumla, e de suas tetas escorriam 4 rios que alimentavam Ymir. A vaca se alimentava lambendo um bloco de gelo salgado, e de acordo com que o gelo foi sendo consumido, uma nova criatura emergiu. Este ser se chamava Buri, que foi o progenitor dos deuses. Enquanto Ymir dormia, ele continuava gerando vida, dando origem aos Jotuns,
Criaturas poderosas e caóticas. Buri se uniu a uma gigante, e com ela gerou Bor, que se unindo com outra gigante chamada Bestla, trouxe ao mundo Odin, Vili e Ve. Odin e seus irmãos viviam frustrados naquele mundo que tentava preencher o vazio de Ginnungagap. Ainda não existia o céu nem a terra, nem mar e nem floresta. Os irmãos decidiram que algo deveria ser feito, e só a morte de Ymir poderia dar início ao mundo que conhecemos. Odin, Vili e Ve atacaram e mataram o gigante Ymir. Do sangue derramado foram feitos os oceanos. Da carne de Ymir foi feita a terra firme, e seus grandes ossos foram empilhados, dando origem às cadeias de montanhas. Na carne de Ymir habitavam pequenas larvas, e delas surgiram os anões, que deveriam viver sob a terra, e os nobres elfos, que teriam sua morada em Alfenheim. Mas, assim, é bobeira para nós, né? Mas, sabe, houve a crença nisso daí. Aí ele vai cair naquela história do carvalho que eu falei para vocês. Mas eu queria que nós lêssemos aqui na Bíblia quantas tetas tinha a vaca. E essas quatro tetas faziam cada uma. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. 2 a partir do 10. O que era aqui na Bíblia? Ou da vaca? Ah, sim. Lá dos vikings, né? Então, irmãos, quantas tetas a vaca tinha? Quantos rios saíam do Éden? Alguém mentiu. Ou alguém copiou. Né? Sabe aquele, posso copiar o teu trabalho? Pode, só não faz igual. Sabe? Mas por que eu quero mostrar? O que é que eu quero mostrar para você aí? É que o cristianismo vem, né? Deus vem, mostra para os seres humanos, até porque antigamente só era Deus, não tinha outros deuses, entendeu? Até uma determinada época era só Deus que se conhecia, Abel, Caim, aquela época ali, irmãos, até mais ou menos Babel, era só Jeová. Só que aí quando o povo se dividiu, cada um levou a sua história, e aí é o telefone sem fio. Quando foi recontar a história, entendeu? Já aí o negócio perdeu o homem começou a conceber os mitos a partir da sua própria cultura. São 8h25 e nós vamos fazer um intervalo. Tá? Aí pode passar para o próximo slide. Próximo slide. Isso aqui é um bônus que eu vou trazer, o sagrado e o profano, que não está no livro. Tá? Eu vou falar, é sacrado. Ô, Nelson. Entenda como sacro ou sagrado, entendeu? Então, nós vamos fazer... São 8h25, 8h35 quando a gente volta, é isso? 8h35. Glória. Amém, irmãos? Eita. Glória a Deus. Estamos todos? Amém, irmãos? Antes de eu dar continuidade, irmãos, o irmão tem um recado. Ah, não? Ah, tá. É que eu sou meio... Vou tentar. Irmãos, antes de eu dar prosseguimento, eu estou fazendo essas explicações, passando esses vídeos, fazendo esses paralelos, mas eu não estou tentando te converter a outra religião, tá? Porque eu estava lembrando ainda agora ali do tempo que eu era novo e eu estava no seminário, que os professores davam essas aulas, mais ou menos assim, e eu ficava louco, eu dizia, não, mas o que é que esse cara está falando isso aí? Eu vim aqui aprender de Bíblia, entendeu? Então, mas eu estou passando e falando, fazendo esses paralelos, que é para você entender o quê?
que, principalmente, a gente está falando aqui sobre os conceitos gerais das religiões, que a religião ela vai ganhando a roupagem conforme, principalmente, a cultura do indivíduo, certo? E que, quando os mitos de origem começaram a ser contados, eles sofreram a influência de outros povos e com isso foi ganhando uma nova roupagem, se tornando em heresia e numa nova religião. Entenderam? Então, fique tranquilo, eu sou crente. Sou crente, batizado com o Espírito Santo, tá bom? Mas é que, principalmente, irmãos, essa questão nórdica, com a série Vikings da Netflix, ela voltou com força. As religiões pagãs, elas voltaram com força nos dias atuais. E nós estamos aqui num curso de missões. E qual é o título do livro? Aí. Religiões mundiais e missões. Amém? Então, o título do seu livro é Religiões Mundiais e Missões, certo? Então, o que nós vamos estudar é religiões mundiais. Eu não vou fazer igual um professor meu também, que aí ele era meio louco. Ele pegou e foi fazer um curso de magia negra. Eu digo, não, eu vou... Aí ele foi e fez um curso de magia negra. E estava lá dando aula pra gente, e eu fiquei assim, meu Deus, aí eu já não teria essa coragem, né? Que eu já vim desse meio, né? Então, sabe? Mas cada louco com a sua loucura, né? Mas então entenda que eu estou te mostrando os paralelos e não estou tentando te converter a outra religião, tá bom? Tá? Aí eu sou o primeiro a orar por você. Eu trouxe um bônus para você do sagrado ou sacrado, né? E o profano. Por quê? Em todas as culturas e suas respectivas religiões foram encontrados o conceito do sagrado e profano. Amém? Foi encontrado o conceito do sagrado e profano. Tem certas coisas, certos amuletos, certos itens que são sagrados, certas ações que são sagradas e certas ações que são profanas. Dentro disso, encontrou-se em todas as religiões, e isso é antropologia, irmãos, tá? Isso é antropologia religiosa. Inclusive, ali no último, ó, indicação de leitura, e eu boto meia... Eu vou trazer indicação de leitura para vocês. Um livro chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa, de Emily Durkheim. Tá? É sociólogo e tal. Ele era crente, irmão Nelson? Não, ele não era crente. Tá? Mas é informação, irmãos. É informação. Tá bom? E é alemão, eu acho, até. Então, eles falam Durkheim. Né? Mas é esse homem ali. Tá? Então, ele escreve esse livro, As Formas Elementares da Vida Religiosa. Se você puder ler, quiser uma informação a mais, é uma indicação. Dentro dessas culturas foi encontrado o tabu do incesto, tá? Todos eles tinham esse... Assim, escreve-se tabu porque é o termo antropológico, viu, irmãos? O tabu do incesto, a questão do relacionamento entre a própria família e tal. Por exemplo, aquilo que Abraão fez de casar com a minha-irmã, né? Que Abraão casou com a minha-irmã, vocês sabem, né? Está na Bíblia, né? E quem não leu a Bíblia está no livro, está na série do Gênesis lá da Record, né? Minha filha pediu, pai, eu quero o livro de Gênesis, que anunciou. Eu digo, não, mas está aqui, olha. Não, mas não é esse livro de Gênesis, é o outro. Eu digo, meu Deus, Moisés escreveu o outro. Não, era o da Record lá, entendeu? Inclusive, alguém me fez uma pergunta cabulosa numa escola dominical. É pecado assistir a novela do Gênesis? Que eu estava detonando novela, né? Nessa escola dominical. Aí, não, é pecado. Aí eu fiquei, ai, meu Deus. Vamos dizer que entre a série e o livro, eu prefiro o livro. Amém, irmãos? Então, foi encontrada a questão do tabu do incesto, e eu trouxe esse paralelo do povo Arunta, e está dentro das formas elementares da vida religiosa, por quê? Tem uma religião que ela era praticada pelos aborígenes australianos, que era o totemismo, né? E o que é que o totemismo? Ele diz que cada tribo tinha um totem, entendeu? E esse totem dava força e habilidades para sua tribo. Por exemplo, algumas tribos o totem era uma raposa. Então eles acreditavam que eram velozes, habilidosos, ágeis como a raposa. Entendeu? E
o que acontece? E era proibido matar ou consumir o totem. Ou tinha que ter sido, glória, ou tinha que ter sido se fazer todo um ritual antes de se consumir o totem. Já o povo Arunta, não. O povo Arunta, ele era um povo diferente. Ele era um povo que consumia o totem. Entendeu? Porque quando ele consumia o totem, ele acreditava que com isso a tribo estava se fazendo um e eles estavam se fazendo um com o seu totem. Amém? Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para você. Quando nós ceiamos, o que é que acontece? Lembra da morte de Cristo? Nós somos um. O que mais? Renovamos a aliança. Mas, principalmente, nós comemos a carne e bebemos o sangue do nosso Deus. Amém? Não, irmão Nelson, não é assim. Eu digo, não, mas foi Jesus que falou isso aí. Aí você vai conversar com Jesus. Ou você é igual um amigo meu, Zé Carlos. Zé Carlos é um companheiro que eu tinha no seminário que todo professor que ia lá, ele dizia, eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo. Aí um dia eu disse para ele, pô, Zé Carlos, está pegando, cara, tu não concorda com nenhum professor, tu tem que ter a mente aberta para aprender. Aí ele disse assim, não, Nelson, tu tem que entender que tem coisa que Jesus falou que eu não concordo. Eu digo, não, meu... Aí eu desisto. Amém? Quando ele falou isso, eu digo, meu amigo, leve a vida então do jeito que você quer levar. Então, o povo Arunta, ele consome a carne e o sangue do seu Deus, que é o que nós fazemos. E quando nós fazemos isso, a igreja, ela comunga e se torna um, e nós nos tornamos um com o nosso Deus. Quer dizer que é igual? Então, os Arunta e nós estamos certos? Não, nós estamos certos. Mas cai dentro daquilo que nós falamos. Quando a história foi passando para outra tribo e para outras pessoas e para outra cultura, foi ganhando uma nova roupagem. Entenderam, irmãos? Pode passar o próximo slide, por favor. Pós-morte, né? Se tem uma vida e uma criação, tem um pós-morte. Os Vikings, eles eram enterrados, os vikings, eles eram enterrados com suas armas, né? Porque o negócio era tão... Não, esse aqui morreu, ele vai brigar lá na outra vida. Então, coloca as armas dele aí que... Lembra que eu falei violência? O pessoal era violento? Então, porque até quando ele morreu, ele ainda vai brigar lá do outro lado. Acabou a briga dele aqui, ele vai... Sabe? Então, os gregos, eles acreditavam no Hades, né? E o que era o Hades? Era o mundo dos mortos, em que quando um grego morria, eram colocadas 2 moedas nos seus olhos, porque com essas moedas ele ia pagar a travessia na barca de Coronte, que ele ia para o outro lado, e isso daqui não é Cavaleiros do Zodíaco, tá? Isso aqui não é Cavaleiros do Zodíaco, é cultura, é mitologia mesmo, né? É porque, novamente, eu volto a chamar a tua atenção, irmão. Você está vendo como os desenhos e animes e essas coisas, eles trazem o ocultismo para a vida das nossas crianças? Entendeu? Isso, eu, quando era criança, eu assistia Cavaleiros dos Zodíacos. Então, eu, na época, nem tinha ideia e tal, mas veja só. Entendeu? Então, os gregos, eles acreditavam nisso. Os índios norte-americanos acreditavam nos eternos campos de caça. Lembra que eles vinham de uma cultura de caçadores. Então, para eles, o pós-mortem, né, o pós-vida, ele era uma eterna caçada, porque era o que eles gostavam de fazer. E os mortos continuam existindo após passar por esse mundo físico. Essa é a ideia central de todas essas religiões, inclusive a nossa, né? Porque o que acontece? O que é que Hebreus diz? O homem está destinado a morrer somente uma vez, seguindo-se após isso o juízo. A carne volta ao pó, que era, o espírito a Deus, e a alma vai ao julgamento, né? Não é assim? E aí, se a pessoa ela levou uma vida de boas obras e foi tranquilo, ela vai para o céu mesmo não tendo aceitado Jesus, certo? Não é isso? Porque ela viveu uma vida boa, não foi? Não? Vocês discordam? Eu vou ter que ficar metendo essas heresias aqui para ver se eu ver se eu, né, sacudo vocês. Não, irmãos.
A Bíblia diz que é que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que aquele que com sua boca confessar e com seu coração crer que Jesus Cristo é Filho de Deus, esse sim será salvo. Então não adianta somente ter boas obras e não ter a fé em Cristo Jesus. Amém? Assim como também não adianta... Alguém levantou a mão? Então, irmãos, alguns dizem que sim, outros dizem que não. A Bíblia diz no livro de Hebreus que nós, seres humanos, nós não podemos julgar os mortos, né? Então, eu, assim, olhar e dizer, eles não ouviram, eles morreram, sabe, é pensar mais além do que está escrito. E o apóstolo Paulo fala, não pensem além do que está escrito para que vocês não pequem, entendeu? O que é que nós podemos fazer? Mandar gente para pregar para eles, para que eles não morram sem ouvir. Oi? Aos que estão vivos, né? Que o morto aí é meio difícil. Ou manda um viking, né? Ele já vai armado mesmo. E o irmão lá atrás está levantando a mão. Você sabe... Você sabia que lá no Amapá tem uma convenção só de indígenas? Eu sou do Amapá, né? Quer dizer, eu sou de Belém do Pará, mas sou da convenção do Amapá. Lá tem uma convenção só de indígenas, onde os índios estão sendo consagrados a pastores e entrando nessas tribos. Amém? O Senhor vai dando... Alguém falou? Isso, tem um rapaz que é lá do Amapá, ele está entrando agora. Então Deus vai dando estratégia. O irmão com a bebê, ele levantou a mão. Isso, exatamente. Então Deus ele está alcançando. O irmão, foi o senhor? Isso, não depende de nós julgar tanto mortos, sabe, que foi, não foi, deixou de ir, entendeu? Isso. Tem a questão de que Deus não leva o tempo da ignorância, não leva nessa conta. Então, pode ver que é um assunto, irmãos, polêmico, e que até hoje as escolas teológicas não chegaram a um consenso, né? E se eles não chegaram a um consenso, esse pessoal que é doutor e tudo, eu olho para mim e digo, eu acho que talvez eu não vá conseguir. Amém, irmãos? E o que é que a gente tem que fazer? Mandar gente para pregar, mandar gente para ensinar, entendeu? Mandar gente para batizar, sabe? Como agora tem um aluno lá do CTM que está lá no Amapá, que está entrando. Então, eu já preguei em tribos indígenas, tá? Então, o Senhor está alcançando esse povo. Exatamente. Então, Deus ele vai dando estratégia e ele vai alcançando. Mas qual é o ponto principal aqui? Que, tanto para nós como para os outros, os mortos continuam existindo após passar por esse mundo. Amém? Isso é um fato, irmãos. Isso vale, inclusive, para nós. Tá? Pode passar para o outro slide. Né, irmão? Amém? Tá? Pode passar para o outro slide. Deu delay. Irmão, pode passar para outro slide? Salvação no conceito bíblico, né? Nós vamos entrar agora no mérito da salvação. A salvação ela vem através da graça e fidelidade, tá bom? Cristo nos estende a salvação pela sua graça, porém, tem que ter a fidelidade, né? Não é assim, não, agora que eu estou salvo, eu vou aprontar o que eu puder aqui, eu estou salvo. Não, ele te oferece a salvação através da graça, o favor não merecido, tá? E isso está no livro. Eu sei que parece que, não, isso aí está batido. Não, não está. Está no livro. Então, a gente vai, né? Não sei se vocês vão fazer prova ou não, mas... Tá? Então, graça e fidelidade, relacionamento com Cristo,
que eu falei aqui anteriormente, relacionamento com Cristo, tá? E aí eu coloquei aquela pergunta ali. Servir a Deus para ser salvo, medo do inferno ou amor a Deus? Irmãos, quando eu comecei a evangelizar, eu era adolescente, eu fazia um terrorismo, né? Queria que nem o inferno é assim e tal. Aí a pessoa vinha muito mais por medo do inferno, entendeu? Pois é, e quem não acredita no inferno, né? Porque a maior mentira que o diabo contou para essa geração foi dizer que ele não existe, entendeu? Tá? Mas, aí, e essa pergunta eu fui impedido de me movimentar muito, mas nós servimos a Deus por quê? Porque nós temos medo de ir para o inferno? Entendeu? Né? Acho que é uma palavra que nos põe a refletir e repensar a nossa caminhada cristã. Por que eu estou servindo a Deus? É porque eu tenho medo de ir para o inferno? Ou é amor a Deus? Amém? Lembra que eu falei relacionamento com Deus? E se Jesus chegasse e dissesse assim, olha, gente, é o seguinte, eu vou despejar os demônios lá do inferno, eu decidi tomar aquele lugar para mim, e eu vou morar agora lá. Quem vai comigo? Lembra que ele falou? Onde eu esteja, para que estejais vós? Jesus, ele não... Oi? Ele transforma? Ele vai transformar tudo, né? Sabe? Então, ir com Cristo aonde Ele nos mandar ir e fazer o que Ele nos mandar fazer. Aí, irmãos, entra no ponto que é o seguinte. O que foi que Jesus falou para o jovem rico, né? Sobre questão de salvação? Vende tudo que tens e você me siga, por favor. Né? Ele falou isso para o jovem rico, não falou? Sabe qual é um dos grandes inimigos da igreja nesse mundo que nós vivemos hoje? Materialismo exacerbado. A preocupação com o material está acima do espiritual. Sabia disso? Porque eu tenho que mostrar, né? Eu tenho que mostrar o quanto que eu sou abençoado. Porque quanto mais abençoado eu for, mais crente eu sou. Porque quanto mais posses e bens eu tiver, mais mostra que Deus é comigo. Porque a igreja de Laodiceia era assim, né? Ela tinha tanta coisa e Deus estava lá dentro, né? Ô Laodiceia, deixa eu entrar. Tu pensas que tu é rico, mas tu é pobre, miserável e nu. Então, irmãos, um dos grandes inimigos que nós temos hoje, além da esquerda, é o materialismo exacerbado. Entendeu? Sabe, irmãos? Isso é fato, sabe? Eu sei que, às vezes, quando a gente fala assim, a gente mexe numas feridas, entendeu? Ou mexe naquilo que ninguém quer mexer, mas eu não tenho medo, sabe? Entendeu? E eu vou expressar isso daí. Parece que se o nosso irmão está passando fome, a culpa não é minha. Eu trabalho. Se ele está passando fome, o problema é dele. E se eu vou lá e dar uma cesta básica para ele, é bom tirar uma foto para eu colocar no Instagram. Né? Então, sabe? Umas cotoveladas que a gente leva, entendeu? Umas cotoveladas que a gente leva. Porque o mais importante é eu trocar meu carro pelo carro do ano. Deus me deu condição, que se dane que a Missão Esperança está precisando enviar um missionário novo. O importante é eu trocar o meu carro. Entenderam, irmãos? Mas aí eu venho te perguntar, servir a Deus é um amor a Deus, uma relação com Cristo? Não, irmão Nelson, mas Deus nunca vai me pedir para eu abrir mão dos meus bens materiais. Parece que ele nunca fez isso. Não foi isso que ele pediu para o jovem rico. Abrir mão dos bens materiais dele. Foi exatamente isso que ele pediu. E o que é que o jovem rico fez? Não dá. Entenderam, irmãos? Estão entendendo? Amém? Tá? Aí a gente leva essas cotoveladas, aí fica todo mundo meio mufino.
vezes que ele acha que porque ele tem muito, ele precisa pegar a geladeira, que eu estou prestando do fogão, e me dá a geladeira dele, porque é bonita, mas eu estou prestando do fogão. E do reino dos judeus, servir com fidelidade, não é só você um dizimista, um crente próximo de Cristo. Eu sempre necessitar do reino de Deus. Jesus disse, tu vai dar o que tu tem? Não, vai vender o que tu tem e dá o dinheiro aos pobres. Porque dar o que eu acho que é digno para ti, é isso que eu penso. Servir para mim serve para ti. Mas eu vender, te dar o dinheiro para tu comprar o que tu necessita é outra história. Exatamente. Quando eu preciso do reino, eu não dou o que eu quero, eu dou o que necessita para aquela pessoa. E eu disse, tu deu o que necessita do reino, aí tu vem e segue. Porque não é eu dar o que eu quero, é eu dar o que a pessoa necessita para mim saber que você é do reino. E o que é que Tiago fala? Entra um rico na igreja, vocês tratam de uma maneira totalmente diferente do que o pobre. E isso está errado também. É Tiago que fala, irmãos, e eu concordo com ele. Ele fala, vocês pegam e dão os primeiros lugares, e aí os outros, que são os pequenininhos e tal, vocês tratam com desprezo. Aí a fé de vocês torna-se morta. Porque vocês dizem, não, tu está precisando disso, daquilo, daquele outro, vou orar por ti, Deus vai te abençoar. Tendo tu para abençoar. Amém. Foi Deus que me deu. Aí entra na pergunta, medo do inferno ou amor a Deus? Porque se nós amamos a Deus, nós não amamos nenhuma outra coisa. Amém, irmãos? Tá bom? Tá? Amém? Pode ser que eu não volte, mas... Pode passar para outro slide, por favor. Né? 3 terríveis efeitos do pecado: separação e condenação, tá? Nos separou de Deus e nos condenou ao inferno, nos condenou a uma vida de escravidão, servindo aos desejos. Por quê? Porque o pecado ele se tornou o quê? Presente no corpo do ser humano. Amém? Isso está no livro também, pode passar. Mas vocês entenderam o meu ponto de vista, irmão? Não é que eu acho que é pecado ser rico, mas eu acho que Deus ele te abençoa com a riqueza para você servir no reino dele. Entendeu? Se você pega e toma isso para você e acha que, não, eu não vou, eu tenho só um ovo, se eu for dividir com o outro vai faltar para amanhã, aí você entendeu totalmente errado o negócio, sabe? Nós somos mordomos daquilo que Deus deu, sabe? Deixa eu dizer uma outra coisa para você, e esse aqui é um bônus. Quando nós dizimamos, nós damos o 10%, né? Não é nós que estamos dando 10% para Deus, porque todo mundo aqui era escravo do pecado e foi comprado com o sangue de Cristo e se tornou escravo de Cristo. Porque quando a gente diz eu sou servo de Deus, o servo era o escravo, tá? E o escravo, tudo que ele produz é de quem? Do Senhor. Então, 100% do que você produz deveria ser de Cristo. Mas ele é um Deus tão bom que ele diz, eu te devolvo 90% para você viver. Não é você que devolve 10% para Deus, para com a tua arrogância. É Deus que devolve 90% para você. Amém? Glória a Deus. E outra coisa. Não foi ele que nos amou, ele nos amou primeiro, né? Não foi nós que amamos ele. Amém? Isso. E outra coisa, irmãos, quando alguém tentar entrar na sua casa, o que é que você vai fazer? Você vai se defender, porque é sua propriedade, né? Quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, nós nos tornamos propriedade dele. E aí, quando o devorador tenta entrar na nossa casa, Jesus bate, não, aqui é minha propriedade, sai fora. Tá? Porque campanha de oração não repreende devorador, vigília não repreende devorador, jejum não repreende devorador. O devorador é repreendido através de Cristo quando nós reconhecemos o senhorio dele na nossa vida. Amém? Isso aí foi outro bônus, tá? Salvação no conceito pagão. Na Grécia tinha os campos elíseos, que era onde as almas puras e nobres e filosoficamente avançadas iam. Valhalla, ou Valhalla para os nórdicos,
tá? Que os guerreiros mais nobres, eles eram levados pelas valquírias para viver nesse lugar chamado Valhalla, entendeu? O Salão dos Mortos, tá bom? Então, era o guerreiro mais forte, mais nobre. Lembra a questão da violência? Religiões como o Espiritismo pregam a reencarnação, né? A reencarnação. Sabe por quê? Parece que você conhece aquela pessoa, porque numa outra vida, entendeu? A alma, ela sofre uma questão cíclica de reencarnação. O ciclo do nascimento para o hinduísmo, você nasceu humano, dependendo da vida que você tiver, você pode nascer numa casta mais nobre, ou se você não tiver uma vida exemplar aqui, você nasce numa baratinha, né? E aí, porque eles acreditam também que a alma reencarna no animal, né? Aí se você reencarna no leão é porque você foi, né? Aí tem o espírito do porco, né? Que ele reencarna no porco. Aí tem da baratinha, que ele até, não, tu merece ser uma baratinha. Então, essa é a questão do conceito de salvação. Mas qual é o tema central? O conceito de salvação está em como a vida é vivida aqui. Somente os dignos conseguem algo melhor no pós-vida. Amém, irmãos? E isso, inclusive, tem no cristianismo, né? Se você fizer a obra de Deus, viver com Deus do jeito que Deus quer, aí você consegue ir para o paraíso. Amém? Tá bom, irmãos? Não é que nós somos só mais uma religião. Já bati aqui para você. Eu estou te mostrando os paralelos. Por quê, irmãos? Quando alguém me tentar debater com você, tentar colocar outras coisas na sua cabeça, você já vai mostrar que, não, eu tive aula disso daí. Não é bem assim, não. Amém? Pode passar. Que horas que acaba a aula? Relação do humano com... Então, bora correr. Relação do humano com o divino. No Islã e no judaísmo, a pessoa, ela cumpre, né? Ela não cumpre, ela cumpre com as suas obrigações, né? Tem uma série de obrigações no Islã que você precisa cumprir, de dar esmola, de ir à Meca pelo menos uma vez durante a sua vida, tá? Assim eles se relacionam com a divindade. Nas religiões africanas e indianas, seguem as regras estabelecidas pelos ancestrais da tribo, ou seja, aqueles mais velhos, mais idosos. Se eles colocaram uma determinada regra, eles precisam seguir. Por quê? Porque a ligação religiosa deles é com o espírito dos ancestrais. Amém? Inclusive, isso está presente naquele filme do Irmão Urso, tá, irmãos? Outro desenho, tá bom? Outro desenho que a gente põe o filho para assistir, né? Amém? Com relação ao shintoísmo, a harmonia com a natureza, o equilíbrio, a iluminação, isso está presente no budismo também. É a maneira como se une com a divindade. Veja ali o quarto ponto. É uma união com a divindade. Porém, na religião grega, os humanos não poderiam se relacionar com os deuses. Isso era algo absurdo. Entendeu? Porque os deuses viviam no Monte Olimpo e eram infinitamente superiores aos humanos. Então, quando Paulo vem e diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas mora dentro de cada um, lá em Atos 17, ele está pregando para os atenienses, aquilo para os atenienses, sabe, não, peraí, não, está errado. É um absurdo o humano se relacionar com os deuses. Amém, irmãos? Pode passar o próximo. Cerimônias religiosas. As cerimônias religiosas, elas servem que é uma busca de uma ligação com o sagrado, tá? Cada cerimônia que é realizada é uma busca para se localizar, para se ligar ao sagrado. Inclusive é o que nós fazemos nos nossos cultos, né? Nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus, adorar a Deus, né? E ter uma ligação com Deus. Amém? Né? Mas assim, irmãos, não é só isso, tá? Lembra que Paulo fala em Romanos sobre o culto racional? É que o tempo todo você tem que estar ligado com Deus. A sua vida tem que ser uma constante cerimônia religiosa. Amém? Como assim, irmão Nelson? É dar testemunho, é falar com Deus, é orar a Deus, é saber que qualquer coisa que você está fazendo, Jesus está te vendo. Amém? Quando o rito religioso é executado corretamente, os deuses ficam satisfeitos e entregam boas dádivas para aqueles que realizaram o rito, né? Então, né?
Até isso daí, não, eu vim para o culto, eu recebi minha vitória, porque eu prestei o melhor e tal, né? Então, vejam aí, irmãos, como Deus está nos chamando para que nós venhamos a viver coisas novas, sairmos desse conformismo espiritual que muitas das vezes nós estamos vivendo. Pode passar, meu irmão? A oração, a petição aos deuses, nós oramos falando, mas tem religiões que eles falam cantando, dançando, entendeu? Alguns usam vestimenta, encenam peças teatrais, mas a oração ela é uma maneira que as outras religiões está presente em todas, que elas tentam se ligar com o divino novamente, e inclusive isso pode passar novamente, a gente vai encontrar o quê? Nos sacrifícios e oferendas, entendeu? No sacrifício e oferenda, tá? Nós temos o sacrifício, entendeu? Tá bom, irmãos? Nós oferecemos sacrifícios a Deus. O sacrifício ele é uma maneira de agradar e de adorar a Deus, entendeu? Mas agora nós não oferecemos mais animais mortos, como era na lei de Moisés. Hoje nós oferecemos a nossa vida como sacrifício vivo, é o que está escrito na Bíblia, entendeu? E também nós fazemos, e eles fazem oferendas, tá? E nós também fazemos oferenda. O que é oferenda? É um dar e troca, entendeu? Eu te dou esse, se tu me der esse de volta, entendeu? E alguns de nós fazem oferenda. Não se engane, Senhor, eu vou te dar 100, mas tu sabe que eu estou precisando de 200, entendeu? Então, saia desse negócio de oferenda, saia. Oferenda é lá para os outros, tá? Nós não, nós servimos a Deus e oferecemos sacrifícios. Oferenda de gratidão, né? Quando a gente faz um culto de ação de graça, a gente está fazendo uma oferenda de gratidão, né? Mas é só o nome oferenda de gratidão, sabe? Porque o culto é culto, entendeu? O culto, ele é culto. É o momento de adoração a Deus, né? A gente dá a nomenclatura, mas o culto, ele é o culto, né? Aí entra o culto de missões, entra o culto da família, sabe que se tivesse que fazer um culto todo dia, para cada departamento não dava. Entendeu, irmãos? Tá bom? Mas o culto, ele é culto, tá? A temática, às vezes, muda. Então, ali eu já falei, dar e receber, a busca por comunhão. E algumas religiões, se os deuses não recebem o sacrifício, eles ficam debilitados. E os seus inimigos os enfrentam e ganham deles, tá? E o nosso Deus não precisa, irmãos, disso. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim, não, porque eu entrei na igreja e disse, Deus, se tu não falar comigo hoje, eu vou me desviar. Como se Deus fosse perder, entendeu? Nossa, Deus vai levar um grande golpe e tal, né? Mas aí Deus tem tanta misericórdia do ser humano que para não perder a alma, ele acaba falando. Mas não se engane, se você não é mais forte que Deus, não tente forçá-lo a fazer as coisas que você quer. Agora, se você é mais forte, aí você consegue. Mas, como eu tenho 34 anos de vida, tenho de crente aí uma porrada de ano também, eu nunca vi Deus perder uma batalha, nem empatar, então eu não te aconselho a tentar enfrentá-lo, tá bom? Mas se você quiser, a vida é de cada um, entendeu? Então, os deuses, não vai tentar, irmão. Pelo amor de Deus, ninguém ganha. Tá? Pode passar. Irmão, mas e Jacó e tal, sabe? Aí a gente vai ter que entrar no âmbito da teofania. E lembra que Jacó ficou coxo para o resto da vida. Tá bom? Sacrifícios, continuação. Os sacrifícios de alimentação, que era o que existia no totemismo. Lembra que eu falei que eles comiam o seu Deus? Amém? Os sacrifícios de expiação, porque ações mais que não estão de acordo com a cultura da tribo ou da determinada religião é encarado como pecado, e aquilo que está de acordo é encarado como algo correto. E, dentro desse sacrifício de expiação, é uma dívida que é perdoada, tá? É uma ofensa que foi desculpada. Amém, irmãos? Pode passar? Muito obrigado. Eu tive que correr um pouco para encerrar, mas eu espero que tenha ficado claro para os irmãos. Eu procurei dar ênfase mesmo naquilo que eu queria passar para os irmãos, que é traçar esse paralelo de como a nossa religião é muitas das vezes confundida com as outras religiões, mas que somente a nossa é a certa. Por quê? Porque Jesus Cristo, nosso Deus, ele desceu nessa terra, viveu conosco, morreu, ressuscitou e um dia vai voltar para nos buscar. Amém? Então, que Deus abençoe
Aí para quê? O que vai trazer diferente? O relacionamento com Cristo. O relacionamento com Cristo é o que é diferente. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe cada um. Tentei fazer aquilo dentro do meu tempo. E que qualquer coisa, só em procurar. Um outro livro que eu faço a indicação é A Interpretação das Culturas, do Clifford Geertz. Tá? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre antropologia religiosa, você pode ler esse livro, ele é de domínio público, tem um PDF. E muito obrigado, que Deus abençoe cada um em nome de Jesus.